Olá. Olá a todos, estamos com 7 participantes até o momento. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Me ouvem bem? Me ouvem bem? Por favor, respondam pelo chat se está tudo ok. Procurem digitar tamanho 20 na vossa letra, que fica mais fácil para eu poder ouvir. Então, bem-vinda a Marina, o Pedro, Rony, Rodrigo, a Marisa, Kate, Silvana e Gabriel. São os presentes até o momento, 8 presentes. Então, agradeço o comparecimento de todos vocês, né? Acredito que muitos mais se inscreveram e até agora não acessaram. Nós tivemos um número bem grande de inscrições. Vocês me ouvem bem? Ouvem bem? Ouve bem, ok. Então, o que acontece? Esse sistema se chama WiseIQ. É um sistema de webconferência e de todos os que eu conheço, este é o melhor deles. Só tem um probleminha, as pessoas não estão ainda acostumadas a utilizar um sistema de webconferências, né? Então, no máximo que elas conseguem ou têm mais prática é o sistema de videoconferência. Um minutinho. Lepidus diz que já está tudo em ordem. Está tudo em ordem, ok. Lepidus mandando aviso que está tudo em ordem, ok. Então, agradeço a toda a colaboração da Lepidus. Nós não poderíamos fazer uma demonstração como essa que estamos fazendo agora se não fosse uma assessoria assim, toda presente da Lepidus. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre este trabalho. Só queria me certificar se os 9 presentes estão todos me ouvindo bem, se me veem bem. E eu estava dizendo que a prática usual, quer dizer, o que os brasileiros já estão acostumados a participar são sistemas de videoconferência e não webconferência. Qual a diferença? A diferença é que no sistema de videoconferências você está numa sala de videoconferência com outras salas conectadas, com ou sem retransmissão direta pela internet, né? Um sistema que nós chamamos de streaming. Eles podem fazer um streaming de vídeo para a web simultaneamente do que está acontecendo em 1, 2 ou mais salas de videoconferência. Então, é um sistema próprio que exige uma sala, ok? Agora, webconferência é um sistema como esse que nós assinamos, a Content Mind assinou desde 2013, um sistema de webconferência. O que é isso? Não exige sala. Você pode estar em qualquer lugar do planeta, o palestrante em qualquer lugar do planeta, desde que ele esteja conectado e numa conexão estável, banda larga, com recursos de áudio, de vídeo, ele consegue tanto fazer a sua palestra, como ser ouvido em áudio, em vídeo, interagir em chat e ao mesmo tempo projetar o seu arquivo, o seu PowerPoint. Pode projetar vídeos, pode projetar textos, tabelas, etc. e tal, e interagir com os participantes, ok? Então, esse sistema WiseIQ é o que nós estamos usando aqui. Ele grava automaticamente tudo que nós estivermos fazendo aqui. Depois, esse vídeo vai estar disponível para vocês ou para aqueles que vocês indicarem essa webconferência. Os interessados poderão assistir o vídeo posteriormente. Tudo que nós estamos fazendo aqui, eles vão ver no vídeo. Com a desvantagem de que no vídeo eles não vão poder interagir comigo, nem entre nós, tá certo? Então, desde já, eu agradeço a presença dos 11 que já estão na sala. Vamos começar vamos honrar, né, a presença dos que chegaram no horário. E
esta webconferência é mais uma das que a Content Mind promove. Nós temos muitas já publicadas no nosso link no site da Content Mind, webconferências realizadas, vocês poderão assistir a todas as demais. Eu não contei, mas acredito que a gente já tenha feito uns 30 eventos como esse. Hoje nós vamos celebrar, né? Celebrar mesmo é a palavra, fazendo uma demonstração. Então eu convidei todos os meus alunos e meus ex-alunos daquela oficina modular na web que eu tenho há vários anos pela Content Mind, né, sobre o software OJS CE. Então, o que nós estamos pretendendo? Fazer uma demonstração das configurações de uma revista hipermídia na versão 2.4.6, que é a última versão estável segundo o PKP, ok? Então, o que acontece? Essa revista, ela é a segunda revista eletrônica do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E o Conselho Brasileiro nos chamou para auxiliar a formatar, a configurar, a colocar no ar essa revista. E ela está sendo publicada, foi publicado o primeiro fascículo agora no fim de março. E é uma revista bastante diferenciada. Então, o que acontece? Nós fomos chamados ao projeto, então aqui está o site da revista, o nome dela é eoftalmo.cbo, revista digital de oftalmologia, e o site eoftalmo.cbo.br. Se em outra aba vocês quiserem já deixar aberto o site da revista, então vai ser bom, porque tudo aquilo que eu estiver falando aqui, vocês vão poder conferir no site em outra aba, ok? Então, eoftalmo.cbo.br, e essa daqui é a capinha da eoftalmo. Então, o que eu estava dizendo, esse projeto, ele foi desenvolvido pela Content Mind desde novembro de 2014. Então, desde novembro nós estamos trabalhando nessa revista e eu tenho um elogio sincero a fazer ao editor dessa revista, que é o Dr. Carlos. Com todos os editores com quem eu já tenho tido contato, que eu tenho dado assessoria, inclui até todos os meus ex-alunos, né? Eu nunca encontrei um editor tão despojado, tão disposto, tão interessado, tão presente quanto o Dr. Carlos. Então eu tenho que deixar aqui um agradecimento, né, a ele pelo que ele é como editor. Realmente é um editor bastante diferenciado. Por isso que nós conseguimos, né, dentro de um período tão curto de tempo, de novembro a março de 2015, publicarmos um fascículo, o primeiro fascículo desta revista. Ele já tinha todos os trabalhos, foi uma questão de configurar e colocar no ar, né? Ele já tinha todos os artigos, nós tivemos que formatar e fazer aquele trabalho de editoração com toda a equipe que o Dr. Carlos tem. Então, além dele ser um editor excelente, ele contou também com uma equipe de excelentes colaboradores, tanto funcionários do próprio CBO, a Renata, o Tiago, como os contratados, como a Gelsi, a Bernadette, o Ronaldo, então outras pessoas que foram serviços terceirizados, assim como o da Content Mind. Eu sei que na regência de todo este projeto, né, tudo realmente correu bem para que em março nós pudéssemos ter este fascículo publicado. Então vamos lá, algumas especificidades desta revista. Eu gostaria de começar falando sobre isso. Quem chegou agora, está me ouvindo bem, me vendo bem, está tudo ok? Tudo ok? Me dê um retorno pelo chat se está tudo ok. Espero que sim. Tá, então vamos lá. Esse então foi publicado em março, é uma revista trimestral, e desde o seu primeiro fascículo, nós já conseguimos, né, graças também ao IBIC, que foi bem ágil, conseguimos o ISSN para atribuir a revista. E graças também à agilidade da BEC, que agora é a responsável pelo DOI no Brasil,
O primeiro fascículo já foi lançado com o DOI. Todos os artigos já estão com o DOI depositados. Então, o CBO fez aquele convênio com a ABEC e, através da ABEC, teve o seu cadastro bastante agilizado, né, na Crossref, e conseguiu rapidamente o seu DOI. Então, pôde ser atribuído o DOI desde o primeiro, todos os artigos desde o primeiro fascículo. Um outro grande diferencial desta revista é que todos os autores têm o ORCID atribuídos desde o primeiro fascículo. Então, nós vamos convidar os autores de todos os fascículos a já publicarem os seus artigos, tendo um link para o ORCID. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Então, aqueles que não tinham, nós abrimos. Na verdade, quem fez esse trabalho foi o bibliotecário responsável pela revista. O CBO também terceirizou esse trabalho, né, do bibliotecário através da Content Mind. O David é um bibliotecário que está trabalhando na assessoria à Content Mind nos projetos de OJS, né? Então, o David foi o responsável para conseguir os ORCID de todos os autores e atribuir o ORCID àqueles que não têm. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Então, outra coisa que nós fizemos hoje de manhã, é isso que a Lepidus acabou de avisar, que está funcionando. Então, a inserção do QR Code é incluído no rodapé da revista. Então, é um outro diferencial e que nem todas as revistas têm. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que essa revista ela tem um conteúdo hipermídia. O que quer dizer isso? Não são apenas textos, né, os PDFs lá chapados para serem baixados ou lidos ou impressos. Então, em cada um dos trabalhos nós temos um texto em português e o mesmo texto em inglês. É uma revista bilíngue, trimestral, bilíngue. Todos os textos foram publicados em PDF-A e não PDF. Por quê? Qual é a diferença do PDF-A e PDF? No PDF-A, você tem, ele é um formato de PDF que tem a vantagem de, vamos dizer, atende aos pré-requisitos da preservação digital para poder ser migrado facilmente se daqui a algum tempo surgir um novo formato que venha substituir o PDF. Então, as revistas que publicam em PDF-A já estão preparadas para uma nova evolução, caso ocorra em curto prazo de tempo e não tenha problemas de migração de formato, né? Então, ele é preparado para isso. Então, além dos textos em português e inglês em PDF-A, cada artigo também, quer dizer, a maioria deles, né, tem um vídeo. Esse vídeo ele está publicado em MP4 e também vídeo nem todos, mas áudio todos. Todos os artigos foram convertidos em áudio, né, no formato MP3 e todos os artigos poderão ser baixados, por exemplo, para o celular, para o iPad ou para o seu tablet, né, no formato MP3 também, para poder ser ouvido em dispositivos móveis. A hospedagem e a manutenção dessa revista estão a cargo do Periódicos em Nuvens, que digamos, na minha concepção, o melhor lugar no Brasil para se hospedar um periódico eletrônico em CE. Então, o Diego Abadan e toda a sua equipe, eles são muito responsáveis e são muito competentes e não só hospedam, como fazem a manutenção, como também a atualização das versões do CE. Como todos vocês que estão aqui, eu acredito que a maioria são editores, né, de revistas neste software, ou estão se preparando para isso, vocês sabem que não passa assim 3, 4, 5, no máximo 6 meses sem que o CE ou o OJS tenha uma nova versão. Então, se o editor ficar esperando pelo seu pessoal de TI, da sua instituição, da sua empresa,
para atualizar essa versão da revista de uma maneira segura, sem perda de dados, sem perda de nada, quer dizer, até que isso ocorra, já está quase saindo uma nova versão, né? E as revistas que são hospedadas no Periódicos em Nuvens não tem este problema. Por exemplo, acabou de sair há pouquíssimo tempo a versão 2.4.6. Então, todas as revistas hospedadas nos Periódicos em Nuvens, independente do editor solicitar ou não, essas revistas já são atualizadas automaticamente para a nova versão e fez os ajustes, além de um backupeamento também seguro, que é tudo aquilo que a gente precisa, né? Não basta somente publicar a revista, mas você precisa ter um sistema de backupeamento seguro, porque já imaginou, você trabalhou anos naquela revista e aí por um problema sério de descuido talvez, ou algum problema de máquina mesmo, você perde seus dados ou a sua revista, todos os seus arquivos, porque não tem um backup confiável. Então, é muito interessante que vocês, os que não tiverem as suas revistas hospedadas ou bem hospedadas, né, revejam essa possibilidade. E aí, este slide, gente, eu vou deixar na mesma página desta webconferência para que depois vocês possam baixar. Então, baixando estes slides, vocês terão todos esses links disponíveis, ok? Então, também já falei do David. Até aqui, alguma pergunta? Eu gostaria de poder interagir com vocês. A maioria de vocês está com webcam. Quem quiser entrar em vídeo, é só me dizer no chat que eu posso habilitar sua webcam. Se quiser falar em áudio, eu posso habilitar somente o seu áudio. Você fala e todos os participantes ouvirão a sua voz. Aí fica ao seu critério. Ou, então, digite a pergunta ou o que você precisar falar comigo aí no chat, tá bom? Então, tendo digitado aí, de preferência no tamanho, vou até escrever aqui, no tamanho 20, para que fique mais fácil a leitura aqui, porque a tela é bem pequenininha, tá certo? Então, a qualquer momento vocês podem me interromper, eu espero que vocês participem realmente. Então tá, não tendo perguntas, pelo menos até agora ninguém perguntou nada, vamos ao próximo slide. Outro diferencial dessa revista, a própria Lepidus desenvolveu um aplicativo, né? Desenvolveu lá a possibilidade de uma versão, na verdade, não é um aplicativo, uma versão mobile para a revista. O que é essa versão? Você visualiza no teu celular ou no teu tablet o mesmo conteúdo da revista com uma versão em que o conteúdo não é distorcido ou não fica ilegível, né? Há alguns sites que, ao tentar ler no celular, você percebe que as letras ficam tão pequenininhas ou os links não dá nem para você enxergar. O que é? Esse site, ele não tem uma versão mobile. Então, o que acontece? A Euftalmo já sai no primeiro fascículo com os primeiros artigos, já com a sua versão mobile, tá certo? Então, eu colei aqui algumas telas só para que vocês possam visualizar. Essa telinha foi copiada do meu próprio celular, né? Então, você tem o logo, as letras, assim, da apresentação, da descrição da revista, bem legíveis, o link bem legível. Aqui é o fim do sumário, tá vendo? O começo, a capa, então tudo muito bem legível, sumário, para você clicar e abrir. Esse daqui é o sumário na versão mobile. E aí vocês vão perceber que da versão mobile para a versão desktop, que é aquela tradicional para você ver na web, algumas modificações foram feitas. Por exemplo, no sumário, nós já temos direto aqui o link para os artigos, e você não tem no CR toda aquele frame da direita que foi engolido aqui para que o espaço fosse somente para a navegação na área principal, no frame principal da revista, tá certo?
Então, eu queria fazer mostrar para vocês a tela do celular, já visualizando aquela página. Quando você clica para abrir o PDF, você tem uma página onde você tem um resumo, né? Você tem o link do DOI, os links para o texto completo e o título e os autores, etc. Então, na versão mobile, é assim que você vê: título, autores, as possibilidades, né? Então, o PDF-A em português, PDF-A em inglês, o MP4 e o MP3, nessa sequência, né? O DOI, percebo que na versão mobile, você já tem o link para o DOI diminuído, né, sem aquele DX, DOI, org, barra, só tem o DOI mesmo. Você clicando, você já acessa ali o texto via DOI. E também na versão mobile, eu colei na telinha aqui do lado, como é que você visualiza os vídeos. Então, os vídeos, já quando você clica aqui, MP4, o que você visualiza é isso aqui. É a tela, como se você estivesse lá no YouTube, tá certo? Com o botão de play, para você dar o play daqui. Então, chegarmos a um consenso, a um acordo, a uma forma de darmos play direto dentro do CEA, eu tenho que confessar, foi realmente um parto, sabe? Um parto. Então, e esse talvez tenha sido o principal motivo de eu fazer essa webconferência, para mostrar isso para os meus alunos e ex-alunos, né? Como é que se faz isso? Então, a gente vai fazer essa demonstração, como dar o play direto por dentro de CEA, em um vídeo na área ali do artigo, né? Então, aqui tem a receitinha. Isso aqui, essa ajuda, eu devo lá ao Diego, né, Abadan, que fez todos os testes e nos deu este caminho, que na verdade é bem simples. Você precisa ter o vídeo publicado. Aqui no caso está publicado no YouTube do próprio CBO, no canal do YouTube do CBO. E aí, como é que você faz para dar play direto nos vídeos lá naquela área da revista onde eu mostrei? Então, no bloco de notas, né, no seu bloco de notas, você coloca esta receitinha de bolo aqui, tá certo? Então, HTML, abre o bicudinho, fecha o bicudinho, papapá, coloca o link para o vídeo com toda essa sequência. Aqui você pode, tendo o slide, você copia, cola e faz os teus testes, tá certo? Então, assim que você fizer puser essa receitinha do arquivo de vídeo que você quer dar play direto, você, no bloco de notas, salva como vídeo.html. Esse arquivo se salva como vídeo.html no código ANSI mesmo. Salva, você tem esse arquivo no teu computador gravado como HTML, ok? Aí, quando você estiver lá na área de composição final de layout, dentro do CE, você sobe esse arquivo que você salvou para a composição de final de layout, você sobe esse arquivo. E aí, você, ao subir este arquivo, vai abrir aquela tela onde vem na etiqueta de campos, já como você subiu um arquivo HTML, vai vir escrito HTML. Quando você sobe um PDF, vem escrito lá PDF. Quando você sobe um doc, vem escrito um doc. E aí, esse HTML, na eOftalmo, nós optamos por substituir por MP4. Então, não ficou HTML lá, porque não é uma página HTML, é um arquivo de vídeo no formato MP4. Então, optamos por utilizar PDF-A em português, PDF-A em inglês, MP4 para os vídeos e MP3 para os áudios. Então, nós colocamos nessa sequência os arquivos no sumário da revista. Feito isso, colocou MP4, simplesmente salva, tá? Feito isso, você vai poder ter o resultado que eu mostrei aqui na tela anterior. Você vai ter o link para o teu vídeo num formato que basta você dar play e o vídeo vai rodar. Alguma pergunta até aqui? Eu fui clara? Tá ok? Assim que possível, vocês podem fazer os testes nas vossas próprias revistas, tá certo? Alguma dúvida?
Alguém quer digitar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, dar opinião sobre alguma coisa? Há alguma outra forma que vocês têm utilizado para postar vídeos, etc.? Caso queiram falar, aí está o chat à disposição, tá ok? Então, a qualquer momento, vocês podem interromper para que nós possamos conversar via chat, ou se alguém quiser entrar em vídeo ou em áudio, basta dizer que eu posso passar para vocês, dar a vocês esse poder, né, de entrar em vídeo ou em áudio. Então vamos lá, carregando a próxima. Dei uma caída aí, acho que caiu minha internet, mas voltei, ok? Tudo bem para vocês? Estão me ouvindo novamente? Deu uma saída de internet. Bom, então o que eu posso mostrar? Tudo bem? Me deem ok se estão me ouvindo bem, se está tudo ok, se voltou legal. Ok, voltou. Nós pagamos uma internet caríssima para funcionar, né, precariamente. Infelizmente, né? Que país é esse? Como diria o poeta, não é? Então, veja bem. Como é que ficou o artigo em PDF nesta revista? Então, nós fizemos foi configurado, né, pelos assessores do CBO um template, um formato padrão, e este formato de artigo, então, tem no cabeçalho o logo e o link da oftalmo, o título da seção em português, se o artigo aqui estiver em português, e em inglês, se o artigo aqui estiver em inglês. Logo abaixo já o DOI no próprio artigo, porque se ele for impresso ou se ele for baixado, esse DOI já está hiperlinkado. Eu tenho orientado os alunos a procederem desta forma. Todos os lugares que eles citarem ou escreverem o DOI, sempre coloquem já numa URL completa com link ativo. Por quê? Porque aqueles que não têm prática em fazer acesso via DOI, se você coloca somente o código do DOI e sem que a URL esteja ativa, aquele DOI para a pessoa, vamos dizer, inexperiente, não vai ser de valia nenhuma, tá certo? Porque até ele descobrir que aquele link, ou que aquele código, não aquele link, que aquele código, sem ser um link ativo, tem que ser precedido de dx, doi, org, barra, para que seja uma URL válida, até que ele descubra isso, então ele já desistiu de ler o artigo, tá certo? Então, a gente tem que ter o bom senso e partir do princípio de que tudo que você fizer numa revista eletrônica para facilitar o acesso, agilizar a vida do leitor, isso deve ser feito. Então dá muito trabalho configurar uma revista dessa forma, mas o teu leitor agradece, você vai fidelizar o teu leitor quanto maior for o número de facilidades que você der a esse leitor, tá certo? Então por isso, reforço, principalmente para meus alunos, ex-alunos, que sempre coloquem este radical, né, dx DOI, essa URL, esse começo de URL antes do código DOI, para que seja uma URL ativa, tanto lá no sumário da revista, como nos artigos, como nas referências, tá certo? Bom, então o título do artigo em 3 línguas, a revista é bilíngue, em português e inglês, mas também o próprio CBO traduziu para o espanhol. Por quê? Para que a revista tenha facilidade de indexação por indexadores latino-americanos, que a maioria, os bons indexadores latino-americanos exigem que pelo menos título e resumo e palavras-chave estejam também em espanhol para que a revista seja indexada. Então já vamos resolver o problema, matar o problema aqui no ninho, tá certo? Logo abaixo vem os nomes dos autores com seus dados, afiliação científica, e-mails de contato, etc.
o abstract, o resumo, e o resumo em português, em inglês, português e espanhol, as palavras-chave português, inglês e espanhol, e aqui aqueles dados que são importantíssimos. A revista que não tem, hoje ela tem uma grande perda de qualidade quando não anuncia se o trabalho foi, se este trabalho foi, recebeu recursos de agências financiadoras, qual é o código de ética, ou se não houve necessidade de código de ética, né, do documento. Se a pesquisa não foi feita nem com animais nem com humanos, não tem necessidade, mas caso seja, é importante que exista uma declaração, né, de uma agência fornecedora desta documentação, e também uma declaração se houve ou não conflitos de interesse, a data de recepção do artigo, de submissão, e a data do aceite. Então, esses dados são importantíssimos e valorizam todas as revistas, né? As revistas que não têm esses dados preenchidos, realmente elas perdem de qualidade. Aqui estou mostrando para vocês uma tela de um dos artigos. Um outro diferencial dessa revista é o seguinte: a norma utilizada é a norma Vancouver, e na Vancouver as citações são transcritas no texto com uma numeração, né, tem os números, e esses números estão hiperlinkados. Então aqui está citada a referência 21, aí se o leitor clicar nessa referência 21, ele vai ser levado para a referência que foi citada no texto, tá certo? E se ele estiver lá na referência, como é que ele faz para voltar onde ele parou a leitura? Então, este é um grande diferencial da eoftalmo. Tanto você sai da citação no texto para a referência, como você sai da referência para onde essa referência foi citada. Então, ao hiperlinkar citações e referências, já está sendo feita aquela conferência se todas as citações foram referenciadas e se todas as referências foram citadas. E se foram citadas, quantas vezes essas referências foram citadas no texto. Então, por exemplo, a referência 1, neste artigo, foi citada 2 vezes, por isso que ela tem 2 setinhas. Então, a referência 1, se você clicar aqui na primeira setinha, você vai voltar para o texto onde a referência 1 foi citada. Se você clicar na segunda setinha, você vai voltar no texto para onde a mesma referência foi citada pela segunda vez. Eu queria que vocês me dissessem, por favor, se vocês já conhecem alguma revista brasileira em CE que tenha esta funcionalidade. Se vocês conhecem, eu gostaria muito de saber qual é a revista que tem isso. Por favor, coloquem aí para mim no chat a resposta. Então, como é que nós chamamos isso aqui? De hiperlinkagem entre citações e referências. Vocês estão me ouvindo bem? Este é o documento em PDF, normal, PDF normal. O artigo foi submetido em DOC e antes de ser convertido, para PDF, foi feita a hiperlinkagem, e aí a hiperlinkagem se manteve, né, no PDF. Então o Rodrigo, ele está dando aqui um link, e aí, terminada a conferência, a gente tem como checar isso, tá certo? Obrigada, Rodrigo. Quem é o Rodrigo? Por favor, apresente-se, Rodrigo. Gostaria de saber quem é o Rodrigo. Muito interessante saber, viu, Rodrigo? Eu vou copiar este link, porque realmente eu gosto muito de conhecer essas novidades, né? Estes recursos eu usei na minha tese e
e poucos artigos eu tenho visto que tem essa funcionalidade de sair da citação para a referência. Já vi muitos, mas da referência para a citação, isso aqui eu acho mais raro, né? Então, Rodrigo, por favor, digita aí quem é o Rodrigo, só para que você se apresente ao grupo, viu, Rodrigo? Muito prazer. Então, na revista tem o hiperlink, mas não possui essas setinhas. Ok. Mas tem bate e volta, Rodrigo, da referência para a citação? A primeira vez, a segunda vez que é citada, como por exemplo, nessa referência 1, nós sabemos que essa referência foi citada no artigo 2 vezes. O que o Rodrigo mencionou é no texto HTML da Cielo. Ok, a Cielo usa o formato PDF e o HTML também. O que eu estou demonstrando para vocês aqui na Euftalmo é um PDF, tá certo? É um PDF. Ok. Há mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre isso? E a hiperlinkagem é aquela hiperlinkagem normal. Você dá um indicador que é o número da referência, né? Você estando aqui faz o indicador o número da referência, e aqui na referência você coloca como indicador aquela primeira citação. Então você tem a hiperlinkagem para o indicador, e do indicador para a citação novamente, a primeira, segunda e terceiras vezes, e a volta é pela setinha. Há referências há trabalhos aqui na Euftalmo que uma mesma referência foi citada 4 vezes no texto. Se foi citada 4 vezes, então essa referência tem 4 setinhas, e cada uma das setinhas dá o retorno, dá o bate-volta, que eu chamo de bate-volta, para a citação no texto onde a primeira, segunda, terceira e quarta vezes onde ela foi citada, ok? Tá, então vamos em frente. A próxima tela é o fim, né? O que acontece no artigo depois que terminar as referências? A volta na revista pelos números mesmos, por isso não possui a seta. Tudo bem, volta pelo número, tudo bem, só que a referência número 3, e se ela foi citada 3 ou 4 vezes? Como é que você vai voltar para o texto na 4ª vez que ela foi citada? É essa a questão. Tá certo, Rony? Tá certo, Rony? Primeira, segunda, terceira, 4ª vezes. É essa a questão. Tá certo? Por isso setinhas, né? Se você hiperlinka somente o número, então esse número vai dar o bate e volta para a primeira vez que foi citado. Ok, volta na primeira. Aí todas as vezes que você está lendo o artigo na web, tá certo? Você está lendo. Ou você baixou e está lendo utilizando aqueles hiperlinks porque você está conectado. Quando aquele artigo foi citado a 3ª vez e você clica no número, para onde você vai voltar? Para onde foi feita a primeira citação. E aí não resolve, não é? Aí essa LK não é feita com recursos de Word. No Word, o Word tem o recurso de hiperlinkagem. Então você vai lá no Word, inserir hiperlink, você marca de onde para onde você quer linkar, e a diferença é que o volta você hiperlinka da referência para a citação, e para a primeira, segunda, terceira, 4ª vezes que aquela mesma referência foi citada. Por isso a necessidade das setinhas ou um outro sinal qualquer, né? É que, como usamos nessa revista, a Vancouver, e a Vancouver as referências são enumeradas e a ordem não é alfabética, então se você coloca primeira, segunda, terceira, 1, 2, 3, 4, para dar os hiperlinks de volta a primeira, segunda, terceira, 4ª vezes que aquele artigo foi citado, então fica uma salada de números, pode confundir. Por isso optamos pela setinha, que já é, vamos dizer, na web uma setinha para cima significa voltar, né? Isso já é assim, mnemônico para a gente, né? Então por isso foi utilizada a setinha para voltar e uma setinha azul, que é a cor da Euftalmo, tá certo? Mas ao salvar em PDF no Word, esses links permanecem? Sim. Tá? No PDF-A especialmente, que é onde foi gravado, né? Tá certo? Então a equipe de editoração contratada pela CBO, não fomos eu nem o David que fizemos isso, a CBO tem
um pessoal de editoração do CBO, né? Então esse pessoal de editoração é que converteu para o PDF-A e manteve esses links, tá certo? Bom, então terminando, olha lá, aqui nesse exemplo você tem essa referência número 11, ela foi citada 3 vezes. Outra coisa, observem que nas referências os links para os DOIs estão todos ativos. Então, ao revisar as referências citadas, né, neste artigo, então se o autor não colocou, então o bibliotecário revisor colocou o DOI das referências citadas no trabalho, né? Para quê? Justamente para facilitar ao leitor, para ele chegar rapidamente ao texto completo dos artigos citados, tá certo? Bom, aqui nós estamos na última folha, na última página, né, do artigo. Então nós optamos por colocar as fotografias dos autores todos em galeria, né, em um tamanho padronizado, com o seu nome completo, e abaixo do nome do autor nós demos aqui o hiperlink para o OrcID desse autor e o hiperlink para o seu Lattes, para que no artigo baixado ou impresso o leitor já tenha todos os dados, vamos dizer, principais que ele precisa para poder inclusive se comunicar com os autores daquele trabalho, né? Essa troca, né? Essa possibilidade de chegar aos autores, ela tem que ser facilitada o máximo possível, né? Aí você vai dizer assim, e este Carlos Éder Ribeiro Diniz, por que não tem aqui o Lattes dele? Então, quando não tem o Lattes, o autor não tem o Lattes, pelo menos o OrcID nós fornecemos, tá certo? Alguma pergunta até aqui? Podem colocar, que eu estou atenta aqui se vocês têm alguma coisa a dizer, tá certo? Bom, então agora nessa tela eu queria falar com vocês sobre as diferenças entre as versões desktop e versões mobile. Então essa tela anterior que eu mostrei para vocês é como você vê no teu notebook, no teu computador, no teu desktop, ok? Então essa, à esquerda você tem o frame da versão desktop, e à direita do mesmo artigo você tem a versão mobile, tá certo? Na versão mobile você tem o título do trabalho, os autores e os links para o texto completo nessas versões. Então o destaque número 1 aqui é como que você acessa o trabalho em si. Aqui tem o resumo, vejam que dá perfeitamente para ler num smartphone, seja Android, seja pelo iOS, ou qualquer que seja o sistema operacional do teu telefone, né? Então fica a letra bastante legível, num tamanho legal. Aqui você tem o DOI, e observem que na versão mobile foi tirado aquele DXORG para que encurte aqui a URL, para que você possa, com o teu dedo, no teu telefone, já ter o acesso ao texto completo pelo DOI, via DOI, né? Então aqui tem o PDF em inglês, em português, o MP4 e o MP3. Então a área 1 na versão mobile é essa daqui. Como é que fica a área 1 na versão desktop? Você tem aqui, olha, observem que é o mesmo trabalho, tá certo? Então aqui a letra ficou um pouquinho menor, você tem a tela cheia, todo esse frame à direita, na versão mobile ele some, desaparece, isso daqui você não tem nessa versão, né? Você tem assim o texto enxuto. Bom, aqui você tem os nomes dos autores, resumo, etc. Então a área 1, que na versão mobile está assim, na versão desktop ela está assim. Então você tem aqui os hiperlinks, e na versão desktop, na sequência do resumo, você tem as referências do trabalho logo abaixo, tá certo? Não enumeradas, elas estão na sequência, mas não enumeradas. Então o que eu gostaria de mostrar para vocês, enfatizar, né? É que na versão desktop, aqui na área 2, você visualiza naqueles dados dos autores, nós habilitamos as ferramentas de leitura, certo? O CE tem
a possibilidade de você habilitar ferramentas de leitura, e a partir da habilitação dessas ferramentas, você tem no frame à direita da revista, se abrem N possibilidades. Uma delas é você visualizar os dados de cada um dos autores, tá certo? Então aqui você tem o link para o OrcID do autor, desse, você tem o link para o Lattes do primeiro autor e a filiação científica dele, tá certo? Então, essa autora não tem Lattes, mas tem o link do OrcID. Esse autor não tem Lattes, mas tem o link do OrcID. E de onde eles são, a filiação científica de cada um deles, tá certo? Tudo isso, para que apareça aqui, nós temos que preencher lá no perfil do autor, tá certo? Então, esse é um trabalho, assim, insano, de formiguinha, todo mundo sabe disso, né? Que se você publicar o trabalho da mesma forma que o autor submete, então o CE não vai ser, vamos dizer, não vai ter aquela qualidade que a revista precisa ter, né? Então tem um trabalho imenso, insano a se fazer, tanto no perfil dos autores, né? Como na própria configuração dos artigos. Então, na área 2, eu queria fazer um destaque para o que aparece de cada um dos autores quando você habilita as ferramentas de leitura. Ok, para item 3 agora, destaque 3. Agora, na versão desktop, observem que o radical ou a URL está completa aqui, tá certo? Então, ela tem o http://dxdoi.org/ e aí sim o DOI deste trabalho, né? Então, aqui fica completo. Não tem apontamentos ainda, a revista acabou de sair. Então, o que eu gostaria de enfatizar aqui na área 4? Observem que habilitamos também a possibilidade do leitor incluir comentários ao autor, ao editor deste trabalho. Há editores que têm receio de abrir essa possibilidade, né? E em tempos de Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0, é impensável que um editor que se aventura a publicar na web um periódico eletrônico científico não abra a possibilidade de um retorno dos seus leitores, né? Tudo que esse editor quer é ser citado. Ele quer ser citado, mas não abre canais que possibilitem uma interação entre esse leitor e o autor, esse leitor e o editor da revista. Então, como é que uma revista que tem a possibilidade de interagir com seus leitores fecha esse canal e espera que este leitor vá se encantar só na maneira tradicional de ler e citar esse trabalho, né? Quanto mais canais você abrir para interagir com seus leitores, tanto maior será a possibilidade dos seus trabalhos serem citados. E ainda mais, tanto maior a possibilidade desse leitor ficar fidelizado à tua revista. Quando o leitor encontra uma revista em que ele tem as facilidades, tanto de interação com o editor como autores, as facilidades de leitura, de recuperar os dados que ele precisa dos autores rapidamente, e também, aqui na área 4, outra coisa interessante, habilitamos aquele EdDis que já vem, vamos dizer, pré-configurado nessas últimas versões do CE. Basta você habilitar o EdDis, já vem para cá. Antigamente a gente tinha que importar este serviço, hoje ele já é nativo no sistema, né? Basta você habilitar, ele já está configurado. Então, o que é o EdDis? É o Web 2.0 a todo vapor, né? Você, clicando aqui, você tem todas as possibilidades de, por exemplo, publicar este trabalho, a divulgação deste trabalho no teu Facebook, no teu LinkedIn, no teu blog, enviar para o teu e-mail, para amigos que você tenha contato, para o teu grupo de pesquisa,
para o WhatsApp, para o que você quiser, tá certo? Então, são canais de retorno que é importantíssimo que a gente habilite. E o CE tem essa possibilidade, e muitas revistas e boas revistas que eu conheço ainda não se aventuraram a habilitar essas ferramentas de retorno aqui e essas ferramentas aqui que facilitam. E depois adoram Cielo, né? A Cielo tem tudo isso, e lá na Cielo eles acham lindo, divino, maravilhoso. Mas na sua própria revista eles não querem abrir, dar a cara a bater, na verdade, essa que é a realidade, né? Abrir isso daqui significa o editor dar a sua cara a bater, né, aos seus leitores, tá certo? E aí, eu tô falando sozinha? O que vocês têm a dizer sobre tudo isso? Por favor, escrevam aí, tá? Bom, 1, 2, 3, 4, vamos a quinta área que eu gostaria de enfatizar aqui. A maioria das revistas já tem, que é indicar que essa revista trabalha com as licenças Creative Commons, que também já estão nativas, pré-configuradas nessas últimas versões do software, né? Então basta você hiperlinkar, você abrir este link, que aqui já fica automaticamente. O que eu tenho visto também em muitas revistas é que hoje nós já estamos na licença Creative Commons 4.0, e tem muitas revistas que ainda permanecem com a indicação da licença 3.0, que já está defasada, tá certo? Então, se for o vosso caso, vamos voltar para casa e fazer a lição de casa. Vamos atualizar a versão também da licença Creative Commons. Então, aqui a legenda, né, o rodapé da revista, e aqui para baixo teria todas aquelas possibilidades de ferramenta para trabalhar com os artigos. Então, a exibição dos metadados, imprimir, se comunicar com os autores, com o editor, etc. Todas aquelas possibilidades que a ferramenta de leitura possibilita, ok? Alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram dizer? Então, vamos agora ao OrcID. Quantos já colocaram, já tem esse código? Por favor, se você já tem esse código, por favor, diga aí. Nós estamos com 13 pessoas na sala. Alguém dos 13 que tenha o seu código OrcID? Nós pretendemos abrir em breve uma webconferência somente sobre OrcID. Pedro, tinha certeza que você tinha. O Pedro é um querido, né? Um ex-aluno muito querido, que está sempre na frente. Eu tinha certeza que o Pedro Maricato ele ia dizer que sim. Ok. Então, Pedro, vamos resumir para esse povo aqui. Pedro, o que é o OrcID? Digita aí, Pedro, o que é o OrcID? Eu tenho uma frase assim, meio, vamos dizer, simplista, que eu tenho começado a dizer do OrcID, é o seguinte, eu digo, olha, para ficar fácil de você entender, o OrcID é o DOI do autor. Ficou fácil entender? O que é o DOI? O DOI é o DOI do autor, né? O DOI é um identificador único, é a URL persistente de um artigo, ou de uma revista, ou de um livro, de um capítulo de livro, etc. Então, de um documento digital. O DOI, ele identifica, é um identificador do documento digital. Tá. E por que é que nós precisamos agora? Realmente precisamos. Nós precisamos, e muitos editores e muitos autores nem sabem que precisam do OrcID. Por que nós precisamos do OrcID, Pedro? Ou demais aí, quem está, o Rony? Por que nós precisamos do OrcID hoje em dia? Por que hoje não dá mais para viver sem DOI e não dá mais para viver sem OrcID? Desambiguação, ok? Uma palavra um tanto, vamos dizer, difícil, mas quer dizer exatamente o quê? Eu tenho um único artigo publicado na Cielo e, consequentemente, um único artigo indexado na Web of Science, ok? Se você procurar pelo meu nome na Web of Science, você não vai achar meu artigo. Por quê? Porque lá na Web of Science, ou na Cielo, eles encanaram que o meu sobrenome
De Brito, tá certo? De Brito, quando o meu sobrenome, o meu último é Soares e SBC, né? Sueli de Brito Clemente, Soares é o último. Então, na hora de indexar, eles colocaram De Brito e aí ficou toda estranha a minha citação, tá certo? Então eu já tentei arrumar isso, aí deu muito trabalho, aí eu deixei para lá. E os meus trabalhos, alguns deles estão com Soares, vírgula, S.B.C. Outros trabalhos estão indexados assim, aí nas diversas bases de dados. Soares, SBCS, SBC, sem ponto, sem vírgula, e entre o SBC sem espaço. Então, o que acontece? Essas diferenças de citação de autor, ou de maneira de escrever o sobrenome, ou a grafia dos nomes dos autores, dá diferença nas quantidades de vezes que esses autores foram citados. Como essa citação ou essa contagem é feita por robôs, é feita de maneira automática, o que acontece? São contadas às vezes dependendo da grafia do seu nome. Então o OrcID vem para resolver isso. Independente da maneira como o sobrenome ou o nome é citado em diversas bases de dados, você pode, neste software, ou neste ambiente, ou neste site, ou nesta base de dados, você pode puxar todos os teus trabalhos para cá, e aí você vai ter, digamos, o melhor dos índices H que você pode ter, tá certo? Porque todos os teus trabalhos estarão agrupados aqui. Então, eu gostaria de estimular aqueles que não têm o OrcID, que abram, é gratuito e não dói, né? É gratuito e não dói. Tenha o seu OrcID, depois de cadastrado, de ter o seu código, aí você tem N possibilidades de fazer a pesquisa onde você já teve publicações, né? Então, por exemplo, quando eu entrei, fiz o meu cadastro, aí eu fiz a pesquisa para ver onde já apareceram os meus dados, certamente muito lixo, muita gente homônima e das diversas maneiras como o meu nome foi grafado nos diferentes indexadores e bases de dados, etc. Então, comecei pela Crossref. Aí você tem várias fontes que você pode puxar para o teu OrcID as tuas citações. Então você monta como um currículo, certo? Você monta como um currículo tudo aquilo que você já tem indexado, já tem publicado, e aí tendo o teu OrcID, a pessoa vai chegar rapidamente a todos os teus trabalhos, onde quer que eles tenham sido indexados, independentemente da forma que foram citados. Esta é a vantagem, é isso que o Pedro quis dizer com desambiguação, quer dizer, as ambiguidades estão resolvidas, as ambiguidades das maneiras em que os autores são citados, né? E se o Pedro quiser fazer uma webconferência pela Content sobre OrcID, está convidado, viu, Pedro? Então, certo? Tudo bem? Aí, esse texto aqui de bibliografia, o próprio autor cola lá do seu lápis, onde quer que ele queira colar, né? E dá o seu trabalho principal. Então, a página do OrcID, a entrada é essa aqui. Há alguma pergunta ainda sobre o OrcID? Se tiver, digitem aí, tá certo? Bom, ainda voltando agora voltando ao Euftalmo. Quais são as seções que compõem esta revista? Então, editorial, toda revista tem. Então, os nomes das seções, eles são nomes também diferenciados, né? Então, os nomes das seções estão aqui com as suas abreviaturas. Inclusive, um dos nomes bastante interessante é uma seção de controvérsias, né? Então, dentro da oftalmologia, há procedimentos controversos, e esses procedimentos que causam controvérsias entre oftalmologistas têm uma seção aqui específica para que eles possam, os trabalhos possam ser publicados, tá certo? Bom, aqui nós estamos no sumário da versão desktop da revista, e observem que nós colocamos um template para submissão de artigos,
esse template em Word, que a pessoa pode baixar, e você já vai ter a sequência, né, um padrão para que o autor copie e cole dentro deste padrão o seu artigo. E nesse padrão não tem área para esse autor colocar os nomes, a filiação, etc. e tal, porque na verdade a submissão que ele vai subir, o manuscrito que ele vai subir, não pode ter esses dados, né? Então nesse template já está dito que esse nome não chega aqui. E aqui também um passo a passo, é um PowerPoint com orientação para que ele possa fazer essa submissão. Então, dentro do sumário, o editorial, na verdade, este fascículo tem 2 editoriais, e a sequência do que você recupera, o PDF-A em português, o PDF-A em inglês, o MP4 e o MP3, tá certo? De todos os trabalhos, é esta a sequência. Aqui ainda a continuação do sumário. Eu queria mostrar para vocês também que o DOI aqui, olha, ele está hiperlinkado, né? Você já pode ter aqui todos os dados, mas o que tem aqui? Podem observar que todos os artigos têm MP3, a sequência é sempre a mesma, e alguns têm o MP4, tá certo? Então, alguns artigos têm vídeo também. Casos clínicos discutidos, então o que é isso? O autor apresenta um caso e aí tem os comentários ou a discussão com outros autores sobre este caso escolhido. E aí você tem também, além do texto, você tem o MP3 do comentarista do artigo, né? Nos artigos publicados, comentados da mesma forma, controvérsias e coisa e tal, tá certo? Editorial, outra coisa que eu gostaria de salientar e que eu tenho sempre dito para os meus alunos, nós temos que ter um padrão para colocarmos as informações dos autores, né? Eu observo que a grande maioria das revistas não observa isso, e fica uma salada de frutas isso aqui, né? Então, o que eu aconselharia é que nós tivéssemos para a nossa revista um padrão de indicarmos no expediente os dados dos membros do nosso conselho editorial, do corpo editorial, etc. O que quer dizer isso? O nome da pessoa aqui hiperlinkada para o seu e-mail, no caso, aqui como as sociedades vinculadas ao Conselho Brasileiro de Oftalmo, ele tem várias sociedades das especialidades, né? Então, os presidentes dessas sociedades, eles fazem parte do corpo editorial científico. Então, no caso, vamos dizer, a afiliação desta pessoa é pela presidência dessa sociedade. Então, tem o nome por extenso, a sigla, cidade, estado e o país já é retirado automaticamente lá do perfil, né? Quando é um professor, então, que professor, que nível de professor, se é professor titular, se é professor adjunto, etc., né? De que cadeira, de que disciplina, de qual universidade, por extenso, a sigla, a cidade, o estado e o país, certo? Aqui outro presidente de sociedade, a sigla, cidade, estado, país. Professor titular, de qual faculdade, de qual universidade, a sigla, cidade, estado, país. Então, é interessante que se tenha um padrão. Muitos, esse corpo editorial científico, ou comissão científica, como quer que você escolha na tua revista, observe lá, você vê essa lista e você vê que alguns, há uma variedade muito grande da forma de citação destes membros, né? Muitos não colocam nem país, você nem sabe que país que universidade ou então põe só a sigla, nem sempre a sigla é conhecida, e se você põe só a sigla, a pessoa que não é do Brasil pode nem conhecer o que significa essa sigla. Então, é um cuidado que o editor deve ter, né? Quando você clica em determinado autor, o que é que aparece
É outro cuidado que muitos editores não têm, né? Lá no perfil de cada um dos autores, naquela área de biografia, é interessante que se o autor não copiou, colou aquelas informações do seu Lattes, então a própria pessoa responsável pela editoração ou pelo sistema faça isso, né? Por que tem essas informações aqui? É porque no perfil desse autor foi copiado e colado do Lattes dele aquelas informações que tem na capa do Lattes, né? Aqui tem o Lattes dele e a informação ou a filiação científica de cada um deles. Então isso daqui se tornou um padrão e esse padrão deverá ser seguido nos próximos fascículos. Então nós colocamos o Lattes de todos os membros do corpo editorial e autores brasileiros, com informações do autor copiados do próprio Lattes, né? Dá um trabalhinho adicional, você tem que procurar o Lattes, hiperlinkar o Lattes, pôr o Lattes lá naquela URL que tem no perfil de cada um dos autores e completar os dados dele o máximo possível. Para o leitor, qual é a vantagem? Ele vai achar rapidamente os autores dos artigos, dos trabalhos que você publica. Bom, então a Euftalmo conta com um apoio técnico operacional dessas pessoas, né? O bibliotecário, que é o David, 2 secretárias, um suporte de informática e um suporte de imprensa e divulgação, e a minha consultoria pela Content Mind na execução ou no desenvolvimento deste projeto e até a publicação do primeiro fascículo. Agora, a partir do segundo fascículo, fica com o David. Outra coisa interessante é a questão da formulação, né, ou a configuração de formulários de avaliação. Então, nem todos os editores estão utilizando esta possibilidade que o CE dá, que é de construir ou de criar formulário. Então, é bastante simples fazer isso. Caso você não tenha feito ainda, construa o seu formulário dentro do sistema, que vai facilitar, agilizar a vida dos avaliadores que você convidar para avaliar a tua revista, né? Então, acho que o que eu tinha para demonstrar para vocês da revista, vamos dizer assim, em linhas gerais, é isso, né? Especialmente na questão de como colocar esses recursos, né, hipermídia, como foram configurados estes recursos dentro dessa revista. E estou à vossa disposição, caso vocês queiram fazer qualquer pergunta. Nós estamos com 12 pessoas na sala, e caso você queira fazer qualquer observação, qualquer pergunta, agora é a hora, né? Vamos lá. Estou à vossa disposição. Há alguma dúvida, alguma observação? Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Fique à vontade para digitar aí o que queira. Houve alguma coisa importante para você? Você, depois de finalizado até amanhã, no máximo, esse vídeo vai estar publicado no mesmo link, no mesmo local, e eu vou publicar também este PowerPoint para que você possa tirar daqui os links que eu citei. Eu gostaria, assim, ao encerrar, de convidá-los a visitar a Euftalmo, né? Vocês estão convidados a visitarem. E também, eu esqueci de falar uma coisa importante. Nós fechamos o acesso aos conteúdos sem que o leitor se cadastre. Então, para que haja acesso ao conteúdo, é obrigatório o leitor se cadastrar. Por que isso? Porque nós queremos ter um banco de leitores para que possamos interagir com eles e enviar para eles a divulgação dos próximos fascículos quando sair, né? O editor que deixa tudo aberto e não configura para que o leitor tenha que se cadastrar para baixar os conteúdos, ele perde esta possibilidade. Então vamos lá, o Rodrigo está perguntando a diferença entre OJS e de Space.
Então vamos falar primeiro pelas similaridades, né? As similaridades, ambos são softwares livres, ambos são ambientes informacionais em que é possível se construir um repositório. No caso, o repositório em OJS é um repositório de artigos, né? Um repositório de revistas eletrônicas, e o GSpace, ele é um repositório para N tipos de artigos, né? De trabalhos, formatos, você pode publicar de tudo dentro do GSpace, ele não é restrito como o OJS para revistas, né? Se bem que o OJS ele tem os seus similares para eventos, que é o OCS, e para livros, que é o OMP, tá certo? Mas essas são as similaridades. As diferenças. O OJS é um ambiente que publica especificamente revistas científicas, que é um sistema operacional, é um sistema para o fluxo editorial, para controle do fluxo editorial, observando e obedecendo as normas das publicações científicas, em que há uma submissão pelos próprios autores e uma avaliação por pares seguindo aqueles rigores do duplo cego, do Double Blind Review. Quer dizer, o autor não sabe quem foi o avaliador não sabe quem foi o autor, porque o software ele é um ambiente que possibilita essas restrições. E o GSpace é mais para um repositório, e hoje nós temos basicamente 3 tipos de repositório, né? O repositório institucional, o repositório temático, ou então o repositório de dados, que é o tipo de repositório mais recente que nós temos, né? Será que esclareci, Rodrigo? São softwares livres em que você publica repositórios. Agora eu te pergunto, você sabe qual a diferença entre repositório e biblioteca digital? Quem saberia me dizer? Quem for meu aluno sabe. O que é que faz a diferença entre um ambiente informacional que se chama biblioteca digital e um outro que se chama repositório? Qual é a diferença? Ou em que se baseia a diferença? Ou qual é a principal referência? Quem está aí? Vamos ver. O Pedro sabe, Pedro? O que é que diferencia? A biblioteca digital Cielo, ela é uma biblioteca digital ou ela é um repositório? E por que é um ou por que é outro? Já que ninguém levantou a mão, acho que eu vou precisar dizer. A diferença é o autoarquivamento. Um repositório, ele é um sistema que permite ou que preferencialmente se usa o autoarquivamento pelo próprio autor dos trabalhos produzidos. Então, o povoamento do repositório, preferencialmente, ele é feito a partir dos próprios autores dos trabalhos. Então, ele permite que haja o autoarquivamento. Uma biblioteca digital, não. Até bem pouco tempo atrás, a Cielo era simplesmente uma biblioteca digital. Antes de haver aquele Cielo Submission, né? Antes de haver a possibilidade do próprio autor submeter a uma revista que seja Cielo através do Cielo Submission. Antes do Cielo Submission, a biblioteca digital Cielo era uma biblioteca digital, porque somente os desenvolvedores da Cielo é que colocavam qualquer coisa dentro da Cielo, né? Os autores não tinham essa possibilidade. Agora, hoje, ela é uma biblioteca digital híbrida ou um repositório também, se bem que nem todas as revistas que são Cielo permitem o autoarquivamento pelo seu autor. Então, por isso que eu digo que hoje Cielo é uma biblioteca digital híbrida. Para alguns conteúdos ela é um repositório e para outros conteúdos ela continua sendo uma biblioteca digital, né, dependendo das revistas. Então a biblioteca digital não permite autoarquivamento e o repositório institucional sim, aliás, preferencialmente ele é povoado pelo autoarquivamento, ok?
Vamos terminar. Alguma pergunta mais? Alguma coisa? Marisa, lá de Rio Claro, tem alguma coisa, Marisa? Tudo bem? Renan de Rio Claro também. Há alguma coisa que vocês queiram dizer? Se não, acho que já temos versão mobile. Já vem na nova versão? Não vem. Houve uma iniciativa na versão, quando nós estávamos na 237, havia uma iniciativa, alguém desenvolveu lá um IJS, né? IOJS, assim. IOJS, para você baixar do iTunes, só que aquela versão não foi atualizada para as próximas, aquela versão mobile, então nas próximas versões ela não funcionava, né? Essa versão mobile que eu demonstrei para vocês, ela foi desenvolvida pela Lepidus. Então, se alguém tiver interesse, basta entrar em contato com a lepidus.com.br. Lepidus.com.br, ok? Com o Diego Badan, que certamente vocês conhecem. Foi eles que desenvolveram essa versão que a gente está demonstrando aqui. Então, das novidades, recapitulando, ORCID para todos os autores, versão mobile. Eu falei para vocês também do QR Code que foi colocado hoje de manhã, né? Nós estávamos tratando disso também, de colocar o QR Code no rodapé da revista. Então, nós estamos tentando, com essa revista, colocar tudo de bom, tudo de melhor e tudo de mais atualizado que existe nessa questão de comunicação científica, especialmente para o sistema OJS/CE. Então, gente, um grande abraço, agradeço a presença, e vocês ficaram muito quietinhos para o meu gosto, viu? Eu esperava que vocês tivessem mais perguntas, mas enfim, espero que tenha atendido as vossas expectativas e tenha demonstrado alguma coisa que realmente tenha sido de vosso interesse, tá certo? Então, naveguem na revista, cadastrem-se para terem acesso ao conteúdo. Qualquer coisa que vocês queiram perguntar, vocês sabem que nós temos um chat ao vivo no site da Content Mind, então podem procurar por lá, que a gente está sempre disponível para atendê-los, ou Skype, não é mesmo? Então, agradeço muito e até uma próxima, tá certo? Até uma próxima oportunidade, e nos ajudem, né, na divulgação dessas webconferências, que tem sido uma forma da Content Mind atualizar todas as pessoas que estiverem interessadas, não é mesmo? Então, um grande abraço e até uma próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigada por tudo.